Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal do presencial. Pessoal que está em casa aí, boa noite. Vamos lá para a nossa segunda aula de Direito Penal. O pessoal que está em casa aí já desliga o celular aí, fecha o celular, presta atenção aqui na aula. Se estiver assistindo no celular não tem como, né? Tem que ficar com ele ligado. Vamos falar hoje a continuação da nossa disciplina de Direito Penal Militar. Nós vimos a aula passada a respeito que nossa ementa de penal militar, ela é tranquila, ela não é grande, né? Ela é tranquila porque trabalham poucos artigos na parte geral e poucos artigos aí da parte especial. Nós estávamos na aula passada, nós paramos em insubordinação, recusa de obediência. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena revisãozinha rápida aqui no nosso quadro a respeito da aplicação dos crimes militares. Alguns alunos mandaram o WhatsApp, tiraram algumas dúvidas, aí para a gente poder fechar isso com tapar e com pá de cal aí, essa parte aí. Vamos voltar um pouquinho a respeito dos crimes militares. Vamos voltar aqui um pouquinho então. Então, eu disse para vocês na aula, vamos fazer uma setinha aqui no quadro. Então, eu falei para vocês que os crimes militares em tempo de paz, é claro que nós estamos estudando, aqui cai a nossa prova, em tempo de paz, os crimes militares em tempo de paz, que estão contidos no artigo 9º do Código Penal Militar. Artigo 9º do Código Penal Militar. E aí esse artigo 9º nós sabemos que ele existe em dois incisos. Ele tem o primeiro inciso que vai falar, o inciso 1, que trata dos crimes militares, aliás, crimes propriamente militares, que são aqueles contidos no nosso Código Penal Militar. Mas dentro do Código Penal Militar, eu lancei uma pergunta para vocês na aula. Estou só fazendo uma revisão, viu, meninas? Meninas chegaram agora, só uma revisão da aula passada. Eu lancei no início da aula, perguntei se existe alguma forma de um civil cometer um crime penal militar, que está dentro do Código Penal Militar. Não nos códigos, outras legislações civis, mas estou falando militar, propriamente militar. E aí eu falei que existe uma classificação dentro desses crimes aqui, que eles chamam de crimes militares próprios e os crimes militares impróprios. Desobediência de serviço é um crime militar próprio. Insubmissão é um crime que é cometido por um civil. Insubmissão é o refratário, o cara que não aparece lá para poder, em tempo de paz, para o alistamento militar. Insubmissão, e ele tipicamente é cometido por um civil. Um civil e está contido dentro do nosso Código Penal Militar. Ok? Os demais crópios, desobediência à ordem, deserção, alguns são propriamente militares, são crimes próprios. Só militar pode cometer e está dentro do Código Penal Militar. Lembre-se, tem uma classificação de um gênero que tem duas espécies, ok? Não confunda gênero com as espécies. E aí eu tenho no inciso 2 a grande parte das questões dessa prova, da prova de vocês. Grande parte do inciso 2, que trata dos crimes impropriamente militares. Aqui estamos contidos no inciso 2. Eu dei um macete para vocês para a gente poder responder. Lembra? Eu tenho que saber quem cometeu o crime, quem foi a vítima, qual é o local e qual é o crime. Lembra disso? Cada hipótese eu fazia... lembra, se você manjou de quem cometeu e quem é a vítima, você mata as questões. Mas nós já sabemos aqui que existe um grande grupo, né? Existe um grupo de crimes, no 2 principalmente, no inciso 2, que quem é o autor do crime, no 2, né, no inciso 2, quem é o autor do crime é o militar da ativa, não é isso? No inciso 2 é isso, o militar da ativa, não é isso? No 2, o 3,
É isso, me ajudem. O 2, não é isso? Ajudem no material. O militar da ativa. Então, eu tenho o militar da ativa como o criminoso. E aí, tem contra, como vítima, outro militar da ativa. Esse aqui, qual o local? Tem que ser sujeito ao militar ou qualquer lugar? Qualquer lugar. Beleza? Então não tem nenhuma reserva quanto a isso. Depois disso, eu tenho ainda contra o militar da ativa, eu tenho aqui duas hipóteses. Uma para a vítima vai ser um militar reformado da reserva ou civil. Bacana. Vou botar aqui qualquer local. Ok. No militar contra o militar da reserva, contra, né, que é a vítima, né? A vítima. Eu tenho aqui em uma hipótese que determina que se for da ativa, ele necessita, se não tiver em serviço o militar, se ele não tiver em serviço, o local tem que ser sujeito à administração militar. Caso o militar da ativa não esteja de serviço. É isso? Ou em manobra. Você viu aula passada, né? Ou em manobra, né? Lembra disso, né? Então, sujeito à administração militar, caso o militar da ativa não esteja de serviço. Ok? Local sujeito à administração militar. Qualquer local. Quando o militar da ativa estiver de serviço ou manobra ou exercício, etc. Bacana. Maravilha. Eu tenho uma hipótese especial aqui que eu vou acrescentar já aqui na matéria. Se o cara se ele for civil e for crime contra a vida, crime doloso, é importante isso, crime doloso contra a vida, justiça comum ou militar? Justiça comum. E vai para um tribunal determinado. Como chama o tribunal? Tribunal do júri. Tribunal júri. Tem exceção? Tem exceção ou é sempre assim? Tem exceção, professor. A exceção, se for o quê? Militar federal. Muito bom. Militar federal. Vou colocar Forças Armadas. Forças Armadas. Não adianta ser só militar federal. Tem que estar as Forças Armadas e vincular aquelas hipóteses lá do parágrafo 2º, né? Força Armada mais hipóteses do parágrafo 2º. Aí, a consequência disso daqui é Justiça Federal, ou Justiça da União, né? Militar. Justiça da União Militar. Beleza? Ou Justiça Federal da União, ou Justiça Militar Federal, tanto faz. Ok? Então, eu tenho essa exceção à regra. Por exemplo, está fazendo um serviço de guarda das urnas eleitorais, eletrônica. Vem um civil tentando furtar, dá um tiro e mata o cara. Essa aí vai para a Justiça Federal da União, ok? Justiça Federal da União.
Justiça Federal da União, não Justiça da União Militar. Justiça Federal da União. Bacana. Beleza. Essa é a vida do militar da ativa. Ele como autor. Mas ele pode ser vítima? E pode ser considerado crime militar, sim ou não? Sim. Aí nós temos o seguinte, né? Aí eu tenho a hipótese do inciso 3. É isso mesmo, né? Inciso 3. Me corrija se eu estiver errado. Hoje eu não estou bem. Vamos lá. Nós vimos tudo isso aqui já. 2, é o 3, né? Beleza, pra gente não errar. Não posso falar bobagem agora. No final do jogo... antes disso tem o patrimônio, né? Antes disso tem o patrimônio. O militar da ativa, ele pode furtar o patrimônio da administração pública militar, sim ou não? Sim. Patrimônio. Patrimônio da administração militar. Beleza, professor. Tá ficando bom. No 3, eu também tenho crimes militares impropriamente dito. Impropriamente. Ok. É sinônimo aqui. Ok? Só que aqui o agente criminoso. Aqui quem é o agente criminoso é o militar reformado da reserva ou civil. O primeiro inciso, me ajudem, da letra A do inciso A é contra o patrimônio, não é isso? Eles cometeram um crime contra o patrimônio. Contra o patrimônio militar. O segundo, a vítima é o militar da ativa. Ok? Se ele não tiver em serviço, não em serviço, tem que ser um local sujeito à administração militar. Perfeito? Bacana. Então tem duas hipóteses. Não serviço, ele não tiver serviço, não. Serviço tem que estar em local sujeito à administração militar. Se ele, agora, do contrário, se ele estiver de serviço, ou em manobra, parará, qualquer lugar. Qualquer lugar. O pessoal está em casa, copiou? Fechou esse quadrinho? Bom, esse quadrinho aqui ficou bacana. Ficou tão ruim não. Ficou bom, porque a gente consegue relembrar toda essa parte do artigo 9º. Fizemos a aula passada fatiado e agora já conseguimos ver de forma visualizada geral. Lembro disso para você. Essa é a parte mais difícil do militar para a prova da sua prova de sargento. A mais difícil é essa parte aqui. Depois que você colocou no diagrama, fechou, você já sabe. Crime militar poderá ser considerado se o militar da ativa, ele comete crime contra outro militar da ativa em qualquer local. Se ele cometeu um crime contra o militar da reformado ou reservado ou civil, esse caso, se for ele não tiver de serviço, né, se não tiver de serviço, tem que ser um local sujeito à administração militar. Se ele estiver de serviço ou manobra, qualquer local poderá ser considerado crime militar. Lembra, ele bateu no civil, ele bateu no reformado, ele bateu no reservado. Se ele matar o civil, se ele matou o civil, a regra vai para o tribunal do júri, justiça comum. Lembre-se, não estou falando de crime culposo, estou falando de crime o quê? Doloso. Ok? Por culpa. Ele inventou o crime. Eu vi uma questão, não vai cair para vocês, né? É promotor militar, mas eu achei interessante. O policial sacou, ele viu o traficante tirou, ele disparou. Pá! Nesse disparo, o traficante desviou. E o projetil caminhou e acertou a cabeça de um bêbado que estava lá no barzinho tomando cachaça. Matou o cara. Bacana? O policial, ele alega, e vai alegar isso, a legítima defesa. Porque qual era a real intenção dele? Era acertar o bêbado ou acertar o traficante? Traficante, sim ou não? Ele estava repelindo a injusta agressão atual iminente. Ok? Artigo 24 do Código Penal e a legítima defesa do Código Penal Militar. E quando ele atirou por um erro na execução, ele acertou outra pessoa. Então ele alega o que ele queria, não o que aconteceu. Então ele vai alegar o que? A chamada legítima defesa, ok? Por um erro na execução. Ponto. Mas ele matou dolosamente ou culposamente? Ele queria matar dolosamente ou culposamente de vagabundo? Dolosamente, ele ia matar, ok? Então ele matou civil. Nesse caso,
Resultado, houve uma morte de um civil, que seria o traficante ou seria outra pessoa. Nesse caso, ele vai responder pelo tribunal do júri. Entendemos isso? Sim ou não? Você entendeu? Ele atirou no traficante, ânimos matar. Queria se defender, mas tinha que matar o cara, tinha que eliminar o adversário. Pá, o cara desviou e acertou a criança, acertou a pessoa que estava lá. O direito penal fala assim, quem você queria atirar? Ah, eu queria matar o traficante. Você tinha culpa ou tinha dolo? Dolo. Conseguiu matar? Não consegui. Aliás, consegui, mas matei outra pessoa, mas não ele. Mas você queria matar ele ou outra pessoa? Ele. Então você responde tudo o que você queria nele. Então ele vai alegar o quê? Legítima defesa. Entendemos isso? Mas ele matou o cara, não matou? Matou. Vai para o tribunal do júri, sim ou não? Sim. Tem boca. Houve um erro na execução, ele vai para o tribunal do júri. O que perguntou a prova é que se aquele cara que está lá atrás dele era um amigo dele. Matou por um tiro amigo. Nesse caso, a pergunta é, ele pode continuar alegando legítima defesa? Sim ou não? Sim. Não interessa. Ele continua alegando porque ele queria atacar a vítima virtual, não a vítima real que aconteceu. O que vai valer é a sua real intenção, não aquele resultado. Entendemos isso? Se ele matasse uma mulher, mesma coisa. Se ele matasse uma criança, mesma coisa. Na verdade, ele queria matar o criminoso, não aquelas pessoas. Beleza? Tribunal do júri. Tem exceção? Tem. Se caso for de Forças Armadas e estiver, por exemplo, em uma ação federal, aí vai para a Justiça Federal da União. Beleza. Lembra-se que o militar da ativa também pode ser vítima. Se ele for, quem for agente criminoso, for o militar reformado contra a vítima, contra o patrimônio, ou contra o militar da ativa, aí segue os caminhos. O cara tem que ser militar reformado, militar de reserva ou civil, tá, gente? Não existe vítima nesses casos, vítima aqui, ó, reformado versus reformado. Não é crime militar. Reformado versus reservado, não é militar. Reformado versus civil, não é militar. Vai tudo para a justiça comum. Entendemos isso? Sim ou não com força? Beleza. Ok? Então, se ele fez o crime contra o patrimônio da justiça militar, militar. Contra o militar da ativa. Se ele não tiver de serviço, só o local sujeito à administração militar, dentro do quartel, por exemplo. Se ele tiver de serviço o militar da ativa, qualquer lugar. Fechou o nono? Relembramos? Bacana, agora vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá, nós paramos, aí nós viajamos, só para a gente relembrar que nós estamos tudo isso aí, enfrentamos questões, nós falamos sobre, com esse macetinho também ficou, com esse quadro ficou bacana, né? Equiparação do 12, nós falamos sobre o 12, lembra que o militar da reserva ou reformado, ele para fins penais, ele é enquadrado como militar para fins penais, ok? Fins penais, lembre-se, se ele atacar uma vítima civil reformado, não dá nada para nós, ok? Não é militar. O que mais? Falamos sobre a assemelhado. Assemelhado não existe mais, que é o civil que fazia a função do militar. Falei sobre a pessoa considerada como militar, equiparação de comandante, conceito de superior. Essa aqui é importante quando a gente falar lá de respeito do superior. Você tem que lembrar do conceito de superior, que é o militar em virtude da função, exerce autoridade sobre outrem, igual posto ou graduação. Trouxe os conceitos, né? Depois nós falamos sobre exercício, fizemos exercício, entramos na parte especial, falamos sobre motim e revolta. Qual a diferença do motim e da revolta? Rápido e rasteiro. Rápido. Arma. Só você lembrar isso. O motim não tem arma. A partir do momento que ele estiver utilizando arma e enquadrar nas hipóteses do motim, eu tenho o crime de revolta. Ok? Isso é batata. Nós vamos fazer mais 30 questões aqui. Eu coloquei mais... Já mandei para vocês, eu falei para você na aula passada, né? Falei, galera, eu vou fazer um simulado para vocês. Já fiz o simulado, já mandei para o pessoal do curso. Eles não sei se vocês vão colocar no portal para vocês ou vai ser em PDF para vocês fazerem, mas já está pronto. E vamos fazer exercício aqui também hoje, para isso. Vamos lá, me pergunta de novo. Eu tenho que trazer isso para o concurso, né? Vamos ver como é que isso pode cair na prova. Não, a gente não faz exame de casos práticos que não. A gente tem que ver como é que vai cair no concurso, como é que pode vir isso na prova, né? A questão pode trazer, como você disse. Repete para mim a questão. Várias pessoas e uma delas está armada no meio do pagode, mas não está envolvida com motim. Sim. Uhum. Perfeito, perfeito. Já entendi sua pergunta. Na verdade, é assim. Ele falou assim, todo mundo está armado. E acontece um motim. É revolta ou é motim? Mais ou menos isso, né?
A questão é que o motim, ele sempre é individualizado. Eu tenho que individualizar a sua conduta. Você, você e você. Tanto é que os cabeças, a pena é o quê? Maior. Então, partindo do gênero que todos estão armados dentro do quartel, isso pressupõe que indubitavelmente vai ser revolta? Não. Eu vou analisar a conduta daqueles militares que estão envolvidos junto com o motim e perguntar, eles estavam armados disso, eles utilizaram dessa arma para poder realizar o motim? Sim, então eu tenho a revolta. Entendeu? Então, vamos trazer para a prova. Entendeu? Sempre a gente faz isso. A gente é focado em... eu até falo que eu não ensino direito penal militar. Eu só ensino a acertar a questão de concurso. Só isso. Entendeu? E no concurso público, das questões que eu já vi, pode ser que a prova, se for uma VUNESP, ela coloca um caso falando que tem várias pessoas e todos eles dentro do batalhão estão armados. Nesse caso, todos serão considerados revolta. Aí você não vai ficar subjetiva a resposta. Não vai ter como você responder. Vai ter que anular a questão. Mas aí eles vão dizer, aquelas pessoas que estavam à frente utilizaram da arma para realizar todo o movimento do motim. Nesse caso, é motim ou revolta? Aí é o quê? Revolta. Beleza? Tranquilo? Porque sempre a gente tem que transportar para o mundo da questão. Como é que vai colocar isso na questão? Para poder enquadrar. Porque senão, às vezes, não tem como dar, não tem resposta. Porque eu vou ter que investigar, aí não tem para o concurso. Beleza? Fechamos? Então vamos para o motim aqui. Ó. Então vamos relembrar rapidinho o motim. Reunir-se militares. Lembra que não há quantidade de motim. Não há quantidade para motim. Não há quantidade para motim. Não há quantidade para motim. O que foi? Ah, caiu a live? Não, beleza. Beleza. Então vamos lá, o pessoal está em casa, não está mais em casa. Mas vamos lá, beleza. Ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida do superior, fazer algo contrário, ou denegando cumpri-la, recusando a obediência superior. Cuidado para não confundir com o crime de desobediência, que nós já falamos sobre isso. Desobediência tem que receber as situações do serviço, né? Há sentido a recusa conjunta à obediência, ocupação de quartel. Falou de ocupação de quartel, nós anotamos isso no caderno. Desobediência à ordem superior, reclusão de 4 a 8 anos. Eu acho que eu vou fazer isso, eu lembrei disso, fazer isso aqui em sala de aula. Se me permitem, vou fazer isso agora, tá? Vem para cá. Como são poucos crimes, posso apagar? Nem copiaram, né? Cagaram para mim, mas tá bom, beleza. Vamos lá. Vamos fazer, pô. Guardar esse negócio. Depois você faz um macetinho desse aqui, acabou. Não erra mais. Vamos lá. Vamos fazer um quadro esquematizado das penas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um quadro esquematizado das penas. Vamos lá. Então, motim. Qual que é a pena no motim? Qual que é a pena no motim? Qual que é a pena no motim? Lê para mim. Reclusão ou detenção? Reclusão. 4 a 8. Tem punição para a cabeça? Tem alguma... Aumenta um terço para os cabeças, é isso? Então, vamos botar aqui um terço para... cabeça. Cabeça, tá? Beleza. O que mais? E revolta, vamos para revolta. Revolta, tudo que aconteceu, tiver revoltado, eu tenho arma. Revolta qual que é? Manda para mim. Opa! Isso aqui nós separamos as penas. Reclusão de 8 a 20 anos. Já é uma... Tem cabeça? Um terço também. Então, eu vou colocar idem aqui, ok? Idem. Ok, para os cabeças. Beleza. Aí eu falei sobre a diferença de motim e revolta. Lembra que motim não tem forma culposa, tá, gente? Só dolosa. Não tem como motim... não queria comer. Não, é tudo pau, não tem conversa. Organização para grupos prática de violência. Lembre-se, quando você viu reunir-se 2 ou mais militares ou semelhantes ao armamento, um material bélico, é crime de organização. Eu falaria isso, crime de organização criminosa, né? Criminosa lá no direito penal comum é 3 ou mais. Né? Aqui é 2 ou mais. Seria, para a lei comum, o tráfico. A associação para o tráfico é essa quantidade aqui, ó, 2 ou mais. Só que tanto a associação para o tráfico, lá do civil,
como a associação criminosa, lá para o civil, que é 3 ou mais. Ou para a organização criminosa, que é 4 ou mais, lá não tem o crime de ter ficado utilização de armamento. Aqui não, aqui tem que ter a quantidade mais armamento. Não é motim, não é revolta, é outro crime, não confundam. Omissão, lealdade, deixar o militar assemelhado, levar ao conhecimento superior, motim, revolta. Isso aqui cai muito, mas não está no nosso edital, pode cair no meio da alternativa. É o cara que não cagueta o motim. O cara que não leva ao conhecimento do superior que está acontecendo um motim. Conspiração, lembra-se, conspiração é o antes. Conspiração é antes de fazer o motim. Antes, a pessoa... Quando eu já estou fazendo o motim, já tá, o pau está cantando já, ok? Já falamos sobre tudo isso lá passada. Resume a questão pra caramba, muita questão. Depois nós falamos sobre violência contra o superior. Vamos lá, violência contra o superior. Vou botar aqui nosso quadrinho de penas. Violência versus superior. Qual a pena? Opa, então vou trocar de caneta. Vou trocar de caneta, ok? Vou trocar de caneta. Violência versus superior. Você assistiu aquele filme No Limite da Traição? Que está na Netflix? Nós assistimos uma senhora negra lá, que ela conheceu um carinha mais jovem, um cara deu um migué nela, furtou tudo dela. Você assistiu esse filme? Hoje eu tinha um caso prático disso. Caso prático. Uma menina, a senhora que conheceu um militar, o militar deu golpe nela, saiu com ela, dançou com ela o militar aí levou tudo dela, coitada. Mentira, não é militar não. Vamos lá. Detenção de 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos. Tem imputação para a cabeça? Não. Beleza. Tem qualificadora dele? Tem. Então eu tenho... Vou puxar um risquinho aqui, ó. Violência superior. Se o cara for o quê? Comandante? Comandante da unidade. Então, comandante da unidade. Comandante da unidade. Isso, ou general, né? Isso mesmo. Na unidade, ele tem um O lá, né? O oficial general. Boa, vou colocar aqui. Off-gel. Off-gel. Qual que é a pena? Reclusão. Reclusão. Opa. 3 a 9. 3 anos a 9. 3 a 9 anos. Tem uma outra qualificadora aí de pena, não tem? Nós falamos aula passada. Qual é? Se matar, ok? Então vamos botar aqui. Ah, é qualificador. Aí é aumento de pena, né? Arma aumenta 1/3, né? Isso, eu não quero aumento, quero pena. Quero que muda a pena. Vamos lá. Morte. Lembra, se o cara lesionou, ele responde pela lesão e pela violência, ok? A pena é uma acumulação. A morte, qual é a pena? Reclusão de quanto? 12 a 30. Boa. Cuidado, não confundir, tá? Lembra, causa de aumento de pena é fermento. Causa de aumento de pena é fermento. O que é isso? Eu mantenho a pena e lá no final eu pergunto, você estava armado? Estava, então toma, aumenta 1/3 da pena. Se era contra o comandante, mesma coisa, 3 a 9. Toma 6 anos. E lá na frente do juiz fala, toma aqui uma pena de 1/3. Mas eu não vou colocar aumento de pena aqui, só quero só apenas. Resultar a morte, falei, 6ª parte se for em serviço. Bacana. Já falei que é crime próprio, sujeito a passiva necessária precisa ser militar, não cabe suspensão condicional do processo, importante, essa cai sempre, tá? Não cabe suspensão condicional do processo. Lembra, tem algumas anotações que não estão na sequência da lei, aí você tem que ter nossos bizus aí que caem em prova, tá? Que a gente vai cruzando as informações. Ok? Que mais? Vamos lá. Aí nós falamos sobre desrespeito ao superior. Pena baixinha. Desrespeito ao superior. Vamos anotar, vamos catalogar. Desrespeito a superior. Bacana. Qual a pena? Detenção ou reclusão? Então, vou botar em azul. De quanto a quanto? 3 meses a 1 ano. Tem qualificadora ou só aumento de pena? Detenção 3 meses a 1 ano se o fato não for... Opa, vamos botar essa informação importante. Se o fato não for mais grave. Lembra, como é que chama isso? É um tipo penal subsidiário, tá?
A nomenclatura técnica para esse tipo penal ele chama tipo penal subsidiário, ou seja, você só vai usar esse crime se ele for mais brando. Se for um crime mais grave, eu aplico a pena no mais grave. Eu falei lá passado sobre o cara que atira, dispara de arma de fogo, lembra? Importunação ao pudor, por exemplo, lá no direito do civil. O que é importunação ao pudor? No carnaval. A menina passa no meio da roda, os caras vão lá, nunca ninguém fez isso aqui, né? Aí roça na menina lá, fica roçando nela, a menina lá, né? Se o cara roça na menina ali, isso é um crime hoje, chamado crime de importunação ao pudor. Existia esse crime antes, só que era contravenção. Aquele caso daquele vagabundo lá em São Paulo que se masturbou e ejaculou nas costas das meninas dentro do ônibus, lembra? Naquilo lá, naquela época, era só contravenção penal, não dava nada. O cara ia para o juizado especial, TCO, saía no outro dia. Agora não, isso é crime, importunação ao pudor. Só que lá a lei fala, se não for um crime mais grave, você me aplica. Porque se pode ser que se o cara usar de violência para a pessoa, violência, aí eu tenho crime de estupro. Mesma coisa aqui. O desrespeito aqui que eu tenho ao superior, bacana. Se não for um crime mais grave, um tapa na cara do cara, na frente de outro soldado, um superior, o cara dá um tapa na cara é lesão corporal, é o crime mais grave. Eu vou aplicar ele e não aplico esse. Ok? Eu vou escolher. Cuidado, tá? Na violência, eu aplico os dois. Teve violência contra o superior. Machucou a perna dele, responde pela lesão corporal, mais o crime de violência. Aqui não. Aqui eu aplico só esse daqui se for menos grave. Se for mais grave, eu aplico o outro crime. Evoluindo. Se o fato praticado contra o comando da unidade pertencente ao oficial do serviço, aumenta a pena pela metade. Não quero causamento, só quero qualificadoras. Esse aqui não cabe suspensão constitucional do processo. Já falei na aula passada, já evoluímos. Aí começamos a aula daqui. É isso? Paramos a aula, vamos começar aqui. Então, vou deixar o meu quadrinho aqui desse lado. Deixa aqui desse lado. Não vou mexer aqui. Que vou preenchendo aqui, vou colocar todas as penas aqui, que a pena que é foda, que foi para vocês, que prova de penal militar é foda por causa disso. O examinador é coisa do capeta, ele vai cobrar de você pena, e nem não testa nada de você, só para poder ferrar você mesmo. Ok? Então vamos deixar separado aqui, vamos quebrar tudo. E agora vamos falar de insubordinação. Isso, lembre-se, primeiro de tudo é saber qual o capítulo? Ainda estamos no título 2. Aula passada eu comecei o título 2, lembra? Título 2, nós falamos do título 2. É importante saber o título 2, onde é que está contido o crime? Sim ou não? Sim. É importante. Que vão te perguntar, o crime de insubordinação está contido como um crime contra a autoridade disciplinar militar? Sim. Entendeu? Tem que ser a primeira coisa saber isso, onde é que está contido o crime. Bacana. E aí o crime ele vem falando de recusa de obediência ou insubordinação para alguns, ok? Pode vir na prova um nome, o outro vai dar na mesma, ok? Então, ponto 4. Recusa de obediência. Ou chamada insubordinação. Ok, vamos lá. Qual o artigo? Artigo 63. Vamos fazer igualzinho nós fizemos na aula passada. Vamos destruir o artigo. Vamos pegar as palavras-chave e escrever no caderno mesmo. Lembra que eu falei para você, vamos aproveitar essa aula para você não precisar estudar de novo. Já está no caderno já. Não, já estudei naquele dia na aula com o professor. Recusa, o verbo recusar, obedecer a ordem superior, e ele determina um aspecto sobre assunto ou matéria e serviço. Então vamos lá. Então há uma recusa. Recusa. Recusa a quê? A obedecer ordem. Recusa, obedecer ordem. Ok? Recusar, obedecer ordem. Ok? E continua a lei. De ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço. Superior. Aí ele ramifica em dois pontos. Superior sobre o quê? Assunto, né? Assunto ou matéria de serviço. Assunto ou matéria do serviço. Para aqui pergunto, qual a diferença desse aí desse daqui para o desobediência? Ou desrespeito ao superior, melhor dizendo. Desrespeito ao superior. Pergunta objetiva. Precisa estar na frente de alguém? Tem que estar na frente de outro o quê? Militar. Bacana? Aqui tem que estar diante um militar.
Eu não vou fazer de novo, que já anotei, tá? Então não vou pecar pela... Já anotei ela passada, então não vou anotar de novo, não. Ok? Nós já fizemos essas anotações sobre esse crime. Então, matéria de serviço relativa ao assunto. Então, a recusa de obediência e subordinação não é qualquer negativa. Não é qualquer negativa. Não é qualquer resistência do militar. Ele vai recusar sobre assunto do serviço, sobre assunto interna corporis, sobre a operação, sobre o que vai ser realizado, ou que já se fez. Se prende aquela... Não é porque o cara brigou, jogou futebol com o policial ou o superior, deu uma cotovelada aí, estão discutindo... Não, não é isso, ok? A ideia da recusa de obediência se prende a isso, é matéria do serviço. Beleza? E continua a lei, ou relativamente a dever de imposto em lei. Então, recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria relevante de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, ok? Regulamento ou profissão. Então, vou colocar aqui, ó. Superior, mais um tópico. Relativamente a dever imposto. Dever imposto. Imposto por quem? Pela lei. Por lei? Só lei? Só lei? Não. Regulamento ou instrução. Olha a pegadinha aqui. Ou instrução. Cara, esse negocinho de colocar 3 situações numa linha só, o examinador adora brincar. Por quê? Ele vai falar o seguinte, olha só, hipótese de prova. Configura o crime de recusa de obediência ou insubordinação quando o militar recusa-se a obedecer a ordem superior sobre assunto matéria relativa ou relativamente a dever imposto exclusivamente por lei. Ou por lei sem exceção. Certo ou errado? Errado. Toda vez que ela abriu essa brecha, falou que somente por lei, exclusivamente por lei, ou exclusivamente por regulamento, ou exclusivamente por instrução, sem exceção, a questão está o quê? Errada. Toda vez que ele tiver premissas... Beleza. Às vezes acontece comigo. Eu estou conversando, o Google ele vai e responde. Então, toda vez que você tiver 3 situações seguidas, cuidado. Se o examinador isolar uma, não se faz referência a outra. Não, aí tá certo. Então não vai estar errado, ok? É isso que eu falo, que nós como concurseiros tem que ser sagaz, tem que estar ligado mesmo. Pena, vamos lá, qual pena que é a recusa de obediência? Vamos botar na nossa listinha aqui, recusa de obediência. Pena de detenção. De quanto a quanto? 1 mês, 1 ano, 2 anos. 1 ano a 2 anos. Tá. Tem alguma ressalva? Se não for mais grave. Opa, então vou botar um idem aqui, igualzinho de cima. Pronto, estou mapeando. Pena se você errar a pena agora, pelo amor de Deus. Entendemos isso? Então, o que é muito comum em prova, é muito comum, mas muito comum em prova, o que é? O examinador colocar recusa de obediência com desobediência. Tá? O crime de desobediência, lá do 301. A desobediência, ele fala assim, desobedecer ordem legal de autoridade militar. Então, temos 3 hipóteses. Eu tenho desrespeito ao superior. Tem que estar a presença do outro militar, sim ou não? Sim. A recusa de obediência se prende a assuntos de matéria de serviço. Bacana? Fora a presença do militar e fora a recusa de serviço, o que vai sobrar? Desobediência 301. Desobedecer a ordem legal e a autoridade militar. Detenção de até 6 meses. Entendeu a sacada? O que o examinador quis trabalhar? O que o legislador quis trabalhar? A imagem da disciplina militar, a imagem. Se o cara desobedece na frente de outro militar, é feio. É feio não. Ferra com a disciplina militar. Então, diante de outra pessoa, então a punição tem que ser 3 meses a 1 ano. Se ele recusa obedecer a serviço, discutir questão, não qualquer questão, mas questão do serviço, às vezes o cara tem até a razão, a pena é até menor. Aliás, a pena é maior, de 1 ano a 2 anos, que está ponderando quanto a isso. Agora, se o cara desobedece aleatoriamente, por qualquer hipótese, e não está na frente de outro militar, eu tenho um crime de desobediência. Entendeu as 3 hipóteses? Sim ou não? Vamos fechar.
Se tiver na frente de outro militar, desrespeito a superior. Se recusar ordem de serviço, recusa de obediência. Se caga para tudo isso, independente de estar perto de alguém, e não é serviço, ou seja, não está diante de outro militar e não é serviço, o que sobrou? Desobediência. Entendemos isso? Sim ou não com força? É por eliminação. Você bateu o olho, opa, para lá. Para lá. Está diante do militar? Pronto, desrespeito superior. Está discutindo sobre matéria e serviço? Opa, recusa de obediência. Não é um nem o outro, é o quê? Desobediência. E a ordem, cuidado. Desobedecer o quê? Ordem o quê? Legal. Tá? Se partiu de uma ordem ilegal, não há desobediência. Ok? Desobediência não está na nossa sequência, mas é um crime que pode cair atrelado ao nosso material. Beleza? Aí eu tenho 340, que é recusar o militar ou assemelhado, exercer sem motivo legal função que seja atribuída à administração de um militar. Suspensão de um exercício de posto, parará. Bacana. Vamos ver como já caiu. 2017. Assinar a alternativa correta sobre qual conduta consiste o crime de recusa de obediência. Vamos lá. Falou opor a ordem. Falou recusa de obediência, tem que procurar o quê? Superior, assunto, matéria de serviço, dever imposto por lei. Tem que cercar essas hipóteses. Vamos lá. Aqui já está marcado, professor. Ficou fácil. Está aqui. Recusar obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente dever por lei, regulamento. É essa. Promover reunião militares para discussão de ato superior, reunião ilícita, né? Tomar parte. Bacana. Então, quando você viu a questão, você tem que seguir o quê? Qual a premissa que está no artigo? Aqui lá, eu vou tentar encontrar na questão. Beleza? Vai. De vocês. Não precisa falar, tá? Não fala ainda não, só quando pergunta, porque senão atrapalha o seu colega que está tentando pensar ainda. Beleza? Temos resposta alternativa, letra? Olha aqui, então. Pode olhar aquele quadrinho lá, eu deixo você responder, vai, se você quiser. Qual? B de bola. Veja, foi cruel, não foi? Você saber pena? Não foi foda? Pois é, mas o examinador não tem dó de você não, viu? Ele não vai ter dó, não, tem que dó de mim, eu trabalho. Não tem, isso, veja, vamos lá. Então, percebam que não é foda. Por isso que eu coloquei em azul lá, ó. Por isso que eu coloquei em azul. Azul é exceção à regra, olha lá. Azul é detenção 3, detenção, o resto tudo reclusão. Bacana? Então, você percebeu, se você conseguir mapear, até agora, desde a aula passada, as questões que pediram pena foi detenção. Por quê? A regra do Código Penal Militar é pena de reclusão. A regra é reclusão. Os crimes mais brandos, eles jogam o quê? Detenção. Então, quer dizer que o que o examinador vai te buscar? A regra ou a exceção? A exceção. Por isso eu coloquei em azul, não foi à toa, meus queridos. Para você ficar atento quanto a essas penas. Bacana? Maravilha. Vai. Mais duas aqui para vocês. Essa vai ser de certo e errado e a outra é alternativa. Não responda ainda. Deixa o colega seu pensar. Se você está em casa também, está assistindo a sala gravada, ao vivo, dá um pause se for o caso, se estiver gravado, e tenta responder sozinho na tela. Ok? Você que está atorando aí, acorda, presta atenção. Logo você vai ser sargento, vai ganhar dinheiro pra caralho, vai poder pegar mais limite no crédito consignado, vai aumentar para você. Isso é uma maravilha, né? Vamos fazer bastante questões hoje, viu, gurizada? Vamos terminar aqui, tem umas 30 questões pra gente fazer. Tem resposta? Primeira, lá em cima. Certo ou errado? Errado? Opa, beleza. Última, qual a alternativa? Qual a alternativa? Pode chutar. Chutei. D de dado? Beleza, mais alguém? Vamos aqui em cima primeiro. Será considerado amotinado o militar que recusar obedecer ordem superior sobre assuntos, opa! Ou matéria, opa! De serviço. Tá falando de motim? Recuso de obediência. Entendeu, sacada? E no motim lá tem o verbo recusar, no inciso 2.
No 159 ela tá com sono, né? Tá cansado, né? Tá nas últimas aí, mas então vamos lá. Força comigo. Então, nesse caso, ó, você ficou esperto, falou a matéria, falou a imposição, legal, pô, já sei que é recusa de obediência. Bacana, essa aqui tá errada. A letra B, a alternativa D, realmente é a letra o quê? D de dado, insubordinação. Como eu acabei de falar para vocês, recusar obedecer a ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço. Lembra, a insubordinação é sinônimo de recusa de obediência. Ok? Não confunda com insubmissão. Insubmissão é civil. Civil que cagou para o serviço militar. Bacana? Insubordinação se prende a recusa de obediência. É sinônimo. Tanto é que o capítulo se chama insubordinação. Ok? Beleza? Vamos evoluir na matéria. Vamos falar de usurpação e do excesso de abuso de autoridade, que está nesse capítulo. Vamos botar aqui, mudamos o título agora. Vamos para o título, continua o título 2, capítulo 2 agora. Capítulo 2, capítulo 6, vamos lá. Capítulo 6. E aí nós vamos mudar, já vamos falar do crime já. Vamos falar do crime de violência contra inferior. Tópico 5. Violência contra inferior. Interessante, né? A condução, quem faz a prova de vocês, né? É interessante. Há um sentido de escolher pensar os artigos para você. Não é à toa. Ele pensa para você, ó. Motim, você vai ser sargento, fica esperto. Revolta, violência contra o superior. E agora eu vou falar sobre violência contra inferior. Ok? Que você vai ser sargento. Então ele começa a escolher os artigos que vai ser afeto à sua carreira daqui para frente. Ok? Daqui para frente vai ser. Então ele começa a escolher. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque você precisa estudar tudo do Código Penal Militar. Começa assim o tempo falar, ó, praticar, ação. Ele fala de ação. Praticar é ação. Praticar, artigo 175. Praticar o que, professor? Praticar violência contra inferior. Opa! Praticar violência. Violência contra inferior. Ok? Praticar violência contra inferior. Vamos lá. A pena é baixa. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, violência contra inferior. Pena de detenção, minha vista não está bom. Me fala para mim qual é a pena. 3 meses e? 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Tem alguma ressalva se o fato for mais grave? Tem ressalva no caput ali em cima? Que é assim, né? Ele fala um parágrafo, mas tá bom. Vamos ver o que ele fala. Mas tá certo. Ele falou o seguinte, ó. Se a violência resultar de lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo quanto for o artigo 159. 159 está aqui, eu coloquei. Quando a violência resultar morte ou lesão corporal, as circunstâncias evidenciam que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa diminui de metade. Vamos entender isso. O que eu falei para você da violência contra o superior? Na violência contra o superior, o cara responde pela violência mais a lesão, não é isso? Ou pela lesão mais a morte, e a pena, inclusive, é mais grave. Bacana? O legislador penal militar, ele foi mais claro na contra o superior. Contra o inferior, ele foi mais, digamos assim, omisso. Ele colocou tudo no pacote só, não qualificou o crime, ok? Então quer dizer que ele até incentiva a bater no inferior. Pode bater nele, pode bater no inferior, pode bater no soldado, não dá nada não. Você já como sargento. Se você pensar, ele fala assim, se a violência é resultado de lesão corporal grave, aplica-se a pena. Só fala isso, não qualifica. Não qualifica. Então aqui é perigoso? Sim. Então vamos escrever. Vou traduzir isso para vocês. Coloca assim, observação. Coloca aí. Coloca observação. Se você quiser anotar, anota. Coloca assim. Diferente da violência contra o superior, o crime, diferente da violência contra o superior, o crime
do artigo 175, não qualifica a morte e nem não qualifica a morte e nem traz uma causa de aumento e nem traz uma causa de aumento da pena e nem traz uma causa de aumento de pena se ocorrer lesão. Vírgula. Possibilitando apenas a aplicação da pena do 175 somada a pena da morte ou da lesão corporal. Ou da lesão corporal. Coloca entre parênteses, parágrafo único. Parágrafo único. Traduzir para você, parágrafo único. Ok. Então quer dizer que se o professor, se ele matar o sujeito, eu aplico a pena qualificada? Não. Eu não vou aplicar a pena qualificada de 12 a 30. Olha que sacanagem. Olha só, meu amigo. Como é o seu nome? Helder. Olha só que sacanagem. Se o inferior, ele matar o superior, um tiro na cara dele. Pau, matou o superior. Bacana. A pena é de homicídio qualificado. 12 a 30 anos. É como o cara tivesse matado a esposa. Quando tivesse matado uma criança de 2 anos. Ok? Agora, se o superior mata o inferior, a pena pode ser de 6 a 20, por exemplo. Que é homicídio simples. Quer dizer que, dependendo do caso, não vai ser qualificado o homicídio, não vai ser uma pena alta. Vai ser uma pena o quê? Baixa. Por que esse sentido do Código Penal Militar? Hierarquia e disciplina. Até para isso, até para punição, olha que loucura, né? O que era para ser isonômico, e era para ser violência contra o superior e inferior. E colocava tudo junto aqui. Pô, mas não. Para poder dizer que você é inferior, se você morrer, não vai dar nada pro cara, do que o superior. Se ele matar, se for morto, há uma qualificadora. E para o inferior, não. Pode ser que dê apenas uma pena de 6 a 20 anos. Isso é a tocada do nosso Código Penal Militar. Entendemos isso? Fixou, acho que até com esse comentário fixou mais ainda. Bacana. Observação número 2. Eu vou falar sobre o 159 aqui. Observação número 2. Escreva assim. Caso ocorra dolo na violência. Caso ocorra dolo na violência. Vírgula. Mas culpa na lesão ou na morte, quando ocorrer dolo na violência, mas culpa na lesão ou na morte, a pena poderá ser diminuída, grifa em azul ou vermelho, troca de caneta, de metade. De metade. Larga a sua caneta e preste atenção. O que eu quero dizer para você? Se a prova falar o superior em detrimento do inferior, ele causa violência, dá uma de direita na cara do inferior. Ele toma o soco.
o cara bateu e vai falar assim, no depoimento, eu bati porque quis. Se ele tivesse vivo, eu bateria de novo. Mas eu não queria matar. Ele tomou o soco, deu 3 cambaleadas para trás, escorregou e bateu a nuca no meio-fio. No soco, o superior agiu com dolo. Mas a culpa, se causar morte ou lesão corporal, ele não queria, nesse caso, a pena vai ser cortada pela metade. Ou seja, uma pena de 3 meses a 1 ano poderá ser reduzida pela metade quanto a isso, e lá quanto à lesão corporal ou contra a violência poderá ser cortada pela metade. Ou seja, o homicídio matou inferior, pegou de 6 a 20, o juiz condena ele a 10 anos. Cortar pela metade dá quanto? 5. Começa no semiaberto já. Tá entendendo? Se comprovar que o dolo no antecedente e culpa no consequente, resultado cortado pela metade, viu? Então, o que é bom você matar um inferior. Nunca matem um superior. É melhor matar ninguém, né? Mas, né? Porque é tudo de bom pro cara matar. Chega de brincadeira, fazer questão com vocês, vamos lá. Quero vocês responder certo ou errado para mim. Vamos lá. Absurdo, né? Não é um bi, né? Nem absurdo, é um trissurdo, né? Ele está falando se é crime a prática de crime de violência contra o superior hierárquico. E enquanto a prática de violência contra o inferior é apenas o que um ato administrativo, uma falta de certo, é errado, né? É crime também. Pelo menos isso, né? É errado. E embaixo, tá certo? É um crime militar impróprio ou próprio? Falei no início da aula. Pergunto, um civil pode cometer esse crime? Não. Só o quê? Militar. Então é um crime militar, o quê? Próprio. A questão está o quê? Errada. Beleza. Caveira. Maravilha. Agora sim, a gente vai mudar de capítulo. Aliás, vamos mudar de título. Vamos para o título 3, ok? Vamos evoluir, vamos para o título 3 do nosso curso. Vamos lá, título 3. Eu vou apagar esse lado de cá. Vocês já copiaram? Posso apagar? Eu vou apagar, tá? Vou apagar aqui. Esse lado aqui. Esse aqui com os crimes eu vou deixar. Vamos lá. Título 3. Ó, segundo semestre vamos ter uma pós-graduação aqui de segurança pública, viu? Vamos ter uma pós-graduação em segurança pública. Isso é bom aí para vocês que... Para vocês tem ascensão na carreira? Tem, né? Pós, não tem? Não tem, né? Oh, que pena. Então caga. Esquece que eu disse, vai. Esquece. Não vou fazer essa porra, não. Eu já falei que não dá nada. Título 3, vou anotar no quadro que é importante para a gente nós situarmos onde é que nós estamos. Título 3. Só porrada, professor. Não tem nada de bom para nós. Vamos lá. Dos crimes contra o serviço militar. O serviço militar e o dever militar. Vamos lá. Junto com o crime de motim, esse daqui é um crime que despenca em prova, tá? Junto com o motim, quem está fazendo prova pra caramba em casa aí, pra caralho, sabe que eu não estou falando bobagem. Junto com o motim, é motim e deserção. O motim cai muito. Então vamos com toda tranquilidade, vamos destruir deserção. Vamos lá, passo a passo. Vamos anotar no quadro, anotar no seu caderno se você quiser. Vamos lá, sem pressa, e vamos destruir deserção. Vamos lá. Artigo 187 do nosso Código Penal Militar. 187. Qual é o verbo que vem no artigo da deserção? Desobedecer, ausentar-se. Ausentar quem? O militar, ok? Então, de caso, já viu que é um crime militar o quê? Próprio, ok? Então, ausentar-se o militar. O milico, militar. O militar. E vai continuando... Sem licença. Óbvio, né? Se for com licença, não tem crime de deserção. Palavra-chave, sem licença. E vem continuando falando assim.
da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de quantos dias? Então, vamos lá. Unidade de onde? Dos lugares. Da unidade. Da unidade. E embaixo eu falo da unidade onde serve, em que serve, ou lugar que deve permanecer. Ou lugar que deve permanecer. Deve permanecer. Aí tem o fator tempo, né? O fator tempo. Quantos dias? Mais de 8 dias. Zé das Couves se ausentou do seu posto. Ok? Onde deveria se ficar? Não, posto é outra coisa. Se ausentou da sua localidade onde tem que servir por 8 dias. Pergunta, cometeu crime de deserção? Não. É mais de 8. Mais de 8 é quanto? 9. Ok? Se a prova colocou cravado 8 dias, a questão está o quê? Errada. Vamos lá? A pena. Deserção, vamos ver a pena. Pena, deserção, quanto tempo? Deserção. Deserção, a pena é de detenção, 6 meses a 2 anos. Ok? Então, vamos colocar em azul, detenção. 6 meses a 2 anos. Det, 6 meses a 2 anos. Tem alguma ressalva? Se o fato não for mais grave? Ou punição de cabeças? Tem alguma ressalva? Ali tem, né? Se for oficial, a pena é o quê? Agravada. De quanto? Não fala, tá, gente? Aí quem vai agravar ela? O juiz militar. Se oficial, agrava a pena. A lei não fala. Quem vai ter que fazer isso? O juiz. Na segunda fase da dosimetria da pena, quando estiver dando a pena, ele fala sobre circunstâncias atenuantes e agravantes. E aí ele vai colocar isso na balança. Opa, se é oficial, desertou, toma, pena maior. Vamos lá. Não tem como. A nosso edital fala apenas o artigo 188, tá? Aliás, apenas o artigo 187. Não menciona o 188, mas não tem como, que ele vem casado nas questões de deserção, e nós temos que ler então 188 e 189. 188 fala assim: na mesma pena incorre o militar que não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de férias. Então, se o cara não apareceu, né, lugar, eu posso até acrescentar aqui. Se ele não compareceu 8 dias, dentro de 8 dias, tá? Dentro de 8 dias, fim do prazo de férias, ok? Férias, ou melhor, fim do prazo de férias. Outra hipótese. Fim das férias, não apareceu em 8 dias. Falou mais de 8 dias? Não, dentro do período de 8 dias, ok? Beleza? Finalizou 8 dias. A partir de agora, chegou hoje, que dia que é hoje? 12, ok? Findou minhas férias hoje. Eu tenho quantos dias para voltar para o quartel? 8 dias. Ok? Então o start parte a partir do último dia das férias. Nós vamos resolver a questão aqui que coloca prazo. Tá? Coloca prazo. Tal dia ele vai estar em deserção, ele vai ter que fazer cálculo. Aí é só colocar o desenho no caderno e fazer a linha do tempo. 2. Deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina o cassado da licença. Ok, então cassado da licença é outra hipótese. Fim das férias, cassada a licença. Também 8 dias. Que mais? Cassada a licença. Ou agregação em que o declarado está de sítio ou de guerra. Bacana. Ter cumprido pena, deixar de apresentar dentro do... Então, pena. Cumprimento de pena. Fim da pena. Fim da pena. Também 8 dias. Tá fácil para você decorar? Tá fácil. Consegue a exclusão do serviço militar ativo ou situação de inatividade, criando simulando incapacidade. Aqui não se aplica o artigo 189. Vamos falar do 189 agora, tá? Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando simulando incapacidade. Então, vou colocar aqui simulação de incapacidade. Simulação de incapacidade. Qual o prazo? Qual o prazo? Simulação de incapacidade. Qual o prazo? Não há prazo. Não há prazo.
Se o cara, para poder se alistar, ele diz que tem alguma deficiência... Aliás, o cara já está dentro do alistamento militar, já está exercendo o seu título militar. E dentro do exercício militar, ele cria uma situação... Na minha época, era no meu NPOR, quando eu me formei, na época, lá na turma 96, um dos nossos alunos da turma, ele apareceu um esporão no joelho, mas porque ele fez a falsa baiana errada e bateu o joelho quando caiu. E criou uma lesão mesmo, foi identificado, ele teve que realmente sair do curso de formação. Mas eu quero dizer para vocês, se o cara simula essa hipótese, essa incapacidade que não existe, é hipótese de deserção. Qual o prazo? Não tem prazo. E aí vai ser que a comprovação através de procedimento interno que identifica que realmente aquela incapacidade não existiu. Como vai fazer isso? O professor Marciano vai te explicar para você quando falar de processo penal militar. Ok? 189, ele vai trazer atenuante, tá? Uma atenuante e uma agravante. Agravante especial. Nós já temos um agravante aqui se o cara for oficial, não é isso? Nós já falamos aqui, não é? Oficial, isso. Aqui, na deserção, ok? Então eu tenho aqui uma outra agravante. Vamos botar aqui, vou botar primeiro agravante, depois eu coloco o atenuante. Agravante especial, vou botar um asterisco. Lembre que eu falei para vocês, se você errar uma questão, como foi o último concurso, você está fora. Você vai esperar o outro concurso quando abrir. Então, por favor, faça todas as necessidades, todas as questões, toda matéria é importante. Toda matéria é importante. Claro, você estuda com estratégia, né? Com a gurizada estudamos na última prova. A gente estudou daqueles que tinham peso maior para o que tem peso menor. É claro, né? Tinha 1,75 aquela matéria, acho que era... Que tem 1,75 de peso, era ECA? Não. Agora não lembro, que tinha 1,75 de... A gente dá pra caralho essa matéria. Por quê? Essa parte do BOP tem que dar muito, que tem muita pontuação. Ok? Mas toda matéria é importante nessa questão de ponto. Se a deserção ocorrer na unidade estacionada, fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3, ok? Agravada estrangeira, ok? Unidade estrangeira, vou colocar a palavra estrangeira que me grava. Unidade estrangeira, a pena é agravada em 1/3. Aí eu tenho atenuante. Atenuante. O que eu tenho de atenuante, professor, dessa deserção? Ele fala o seguinte, ele vai falando de prazos. Se o agente apresenta voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação do crime. Então, vamos desenhar. Ó. Do fato, 8 dias. O cara não apareceu. Sei que no 9º dia, ele já está em deserção. Você está comigo? Sim ou não com força? Sim ou não com força? Lá na primeira hipótese, ok? Ausentar sem licença. Mais de 8. Se passou 8 dias, para essa hipótese aqui, eu sei que no 9º dia, o crime já consumou. Você está comigo? A lei fala, cara, você está lascado, não está? Tá. Se caso passou o prazo da consumação, você aparecer nesse período aqui, em 8 dias, você apareceu nesse período aqui, após a consumação em 8 dias, qual é o efeito que vai falar a norma? A pena é diminuída pela metade. Então, se ele aparecer nesse primeiro período aqui, a pena é diminuída pela metade. E continua falando o seguinte, dá outra chance para o cara. E de 1/3, se de mais de 8 dias até 60. Então, se passou de mais de 8 dias até 60 dias, olha que chance que eles dão para o cara, né? 60 dias. Aí, quanto que é a pena diminuída? 1/3. Ok? É isso, 1/3? 1/3. Fechamos. Acabou a deserção. Ok? Acabou. Acabou. Só tem uma observação se você quiser anotar. Ele é militar próprio e é proibido a suspensão... Vamos lá, dorme não. Tá atorando aí, porra. Anota aí. É vedado a suspensão condicional do processo. Anota isso daí. Observação. Para fechar. É vedado a suspensão condicional do processo. É proibido a suspensão condicional do processo. Artigo 88 do CPM. Ok? E segunda observação, crime militar próprio. Segunda observação, crime militar próprio. Professor, se o cara não se apresentou ao serviço militar para incorporar, é deserção? Pergunta. Se o cara não incorporou ainda, ele é civil ou militar? Então é insubmissão. Crava isso. Insubmissão. Está aqui, ó. Eu até coloquei os 3 artigos que caem combinado com a deserção. Insubmissão é esse, em 8.3. Só civil comete isso daqui.
cara não incorporou ainda. Ele deixa de apresentar-se ou convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou não tem prazo aqui também. Ok? Cuidado com a deserção especial, que está no 89, tá? Não está na nossa lista. Tá? Não está na nossa sequência ali, mas é importante. É deixar o militar apresentar-se no momento da partida de navio ou aeronave. Deserção por evasão ou fuga, evadir-se o militar do poder de escolta ou de recinto de detenção. Então, você viu questões diferentes, que foge o que nós estudamos. A ausência do militar sem licença de unidade ou lugar de dever permanente, mais de 8 horas. Falou de fim das férias, não apareceu. Falou de cassado a sua licença, não apareceu 8 dias. Falou que cumpriu a pena, não apareceu 8 dias. Falou que simulou incapacidade. Todas essas hipóteses são o quê? Deserção. O resto é resto. É insubmissão, é deserção por evasão, ou é outros que não estão no nosso edital. Então tem que cravar isso aqui, ó. Decorei isso aqui, acabou. O resto você já vai por eliminação. Esse aqui está fora. Beleza? Gente, a gente tem que bater estaca. Você olhou, pum, já era. Olhou, pum, já era. Não tem como. Vai. Essa aqui está marcada já. No tocante às disposições do Código Penal Militar, acerca dos crimes contra o serviço e dever militar, a conduta de deixar apresentar-se o convocado, a incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se a ausentar-se antes do ato oficial da incorporação, corresponde ao crime de insubmissão. Pronto, essa ficou fácil. Vai, essa aqui é de você. 2018. Prova de aspirante, mas a gente mata ela. Não, ficou fácil, né? É outra, né? É outra banca, em submissão, mas é o mesmo padrão. Ok? Em submissão, só para a gente poder fixar. Beleza? Bacana? Essa aqui que eu queria soltar, vai, essas três. Opa, perdão, desculpa. Fácil, né? Vamos lá, primeira lá em cima. Certo ou errado? O Código Penal Militar veda a suspensão condicional da pena no caso de crime militar de deserção. Certo, acabei de falar. Se você não anotou no caderno, você já tinha errado essa. E às vezes é essa que fazia você ser aprovado. Depois você não deve passar nada de informação. Segunda, o crime militar impróprio, deserção. Não, é crime militar próprio, está errado. A última, considera-se hipoteticamente que as férias de um policial militar... Opa, férias. Já alertou, já ligou. Falou de férias, fim de férias, já sabe que é hipótese de deserção. Bacana. 17, não apareceu até hoje, deserção. Essa aqui de vocês também, vai. Essa aqui também é uma tipo de questão que é difícil, porque ele repete as alternativas e muda algumas palavras. Essa é a mais cansativa de todas. Que um detalhe você roda. Você está em casa, a mesma coisa. Dá pausa e tenta resolver sozinho, ok? Deu? Vamos lá? Vamos matar as mais fáceis? Vamos lá, o que nós temos aí? Lá em cima, ausentar-se, está falando de deserção, bacana. Ausentar-se militar sem licença, por mais de está fora. 10 está fora. 5 está fora. Sobra essas duas. E aí? É igual? Ausentar-se militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar e que deve permanecer por mais de... tá igual. Ah, vamos anular essa questão, então. Realmente, está igual mesmo. Está igualzinha. Bacana, só para ver se estão espertos. Foi propósito, eu coloquei para ver se estão ligados na aula. Vamos lá, vamos fechar abandono do serviço. Estão fechando agora, abandono do serviço, ponto 7. Vamos evoluir na matéria, vamos fazer mesmo, vamos fazer tarefa de casa, vamos cravar ponto a ponto. Vamos falar de abandono de posto, que não é deserção. Vamos lá.
Abandono de posto no artigo 195, ainda dentro do capítulo 2, título 3. Abandono de posto, nosso próximo abandono de posto. Artigo 195. Qual o verbo? Abandonar. Abandonar sem ordem. Abandonar. Sem ordem. O quê? Posto. Vou botar assim. Posto ou lugar de serviço. Ok. Serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria. Por serviço que tinha designado ou que lhe cumpria. Bacana. Então, lugar de serviço que tinha designado ou cumpria. Designado ou cumpria. Fechou? Pena. Ah, tá. Antes de terminar, essa palavra é importante. Cumpria antes de terminá-lo. Se for depois, não tem crime. Ah, pessoal, isso é idiota. Pois é. Mas eu vou grifar aqui que já vi em prova. Antes de terminá-lo. Pena. Tem espaço aqui? Abandono de posto. Detenção ou reclusão? Abandono. Det. Quanto a quanto? 6 meses. Opa. 3 meses a 1 ano. Tem alguma consequência? Foi oficial? Mais grave? Idem? Cabeça? Não. Bacana. Fácil, professor. Fechamos. Observação. Coloca lá. Observação. Escreva para você não errar. Observação. Não cabe tentativa para esse crime. Não cabe. Se eu estou ditando para você, porque eu já vi questão que fala isso daí. E aí o puto do examinador vai procurar no que concurso, ele acha essa questão e coloca para você na prova. Então, vamos lá. Eu já fiz esse serviço para ele. Eu mapeei e está no caderno de vocês. Não cabe tentativa. Segunda observação. Crime militar próprio. Crime militar próprio. Repetindo. Primeira observação importante desse crime. Não cabe tentativa. Segundo, crime militar próprio. E terceiro, cabe suspensão condicional do processo. Cabe suspensão condicional do processo. Bacana. Beleza. Não confunda. Aqui, ó, ele traz duas formas. Abandonar posto ou lugar de serviço designado. Ele especificou qual que é o posto? Qual que é o lugar designado? Especificou? Não. Ok? Porque nós vamos falar sobre um crime de abandono que é o cara abandonar comboio. Aí é específico. Repito. Ele não determina o lugar e não determina qual é o posto para que seja cometido esse crime. Então pode ser qualquer posto, qualquer lugar que ele tenha designado. Ele sai antes de terminar o seu quarto de hora, por exemplo, digamos assim. Então, nesse caso, eu tenho que o crime, se ele estabelecer comboio, é 379. Não é o nosso crime. Se ele especificou abandonar comboio, opa, não é o nosso crime, ok? O nosso crime, se falar comboio em específico, ele criou um crime especial para ele, que é o 379. Se ele não falou de comboio, o que sobrar é o nosso. Entendemos isso? Abandonar posto é gênero. Esse aqui é espécie, é uma espécie. Abandonar cargo público, outra espécie. Cargo público em repartição e estabelecimento militar. Deixar o militar desempenhar a missão que lhe foi confiada. Descumprimento de missão. Qual a diferença desse daqui? Ó, missão, a palavra missão marca. Aqui falou missão, você sabe que não tem nada a ver com o abandono, que é o abandono de posto. Ok? Estou sendo até chato, é redundante, né? Mas vamos lá, mas tem que ser assim. Eu tenho que bater, minha função é essa. Ser chato mesmo. Bater, para você não errar nenhum ponto na prova. Questão, vamos lá. Abandonar sem ordem superior ao lugar serviço que tenha se designado ou o serviço que cumpria antes de terminado. Abandono de posto, tranquilo, não tem erro para essa. De vocês, vai.
Alternativa, letra... Ó, pegadinha. Que letra que é? D de dado? Não tem pegadinha, gente. É letra D mesmo. Fala pegadinha, fica... Não, porra, não tem. Tem coisa que era cravado. Não fica... acho que é... Não, pô. É isso mesmo. Tá? Falou que está designado. Ó o verbo designado aqui, ó. A questão te traz a resposta. A questão lhe trouxe a resposta. Designado. Designado. Ok? Antes de terminar. A questão te traz a resposta. Tudo está na questão. Você vê o enunciado, ela traz a resposta para você. Ok? Próxima de vocês, vai. Certo ou errado as duas? Errado as duas, né? Que a primeira vera a suspensão, mas essa é que é possível a suspensão constitucional do processo. O que é a suspensão constitucional do processo? É um acordo. O promotor militar, antes de o processo começar a ser denunciado, falou, ó, eu ia denunciar você, mas vamos fazer um acordo aqui? Você vai trabalhar determinadas medidas alternativas aqui, essas penas alternativas. Se você cumprir, eu não te denuncio, a treta morre por aqui mesmo. Ok? Nesse caso é possível. As duas questões estão erradas, ok? Mais duas aqui, vai. Errado as duas? Errado e certo. Eu ouvi errado e certo, tem que dar mais, Errado as duas, gente. Não tem nada de certo não, viu, gente? Errado. Segundo admite a tentativa no crime de abandono de posto, eu falei isso? Admite? Não admite. Viu? Não falei de bobeira. 2015, Minas Gerais aspirante, mas caiu. Santa Catarina, 2010, falou comete crime de abandono de posto militar que deixar sem ordem superior lugar de serviço que ele tenha sido designado ou a serviço que ele cumpria mesmo depois de terminar. Mesmo não, depois não. Tem que ser o quê? Antes. E o último crime, para a gente fechar o nosso curso, o último crime, eu fecho o curso e a gente vai para o intervalo. E quando a gente volta no intervalo, a gente vai fazer uma bateria de questões para poder encerrar o nosso curso, para a gente poder revisar. Beleza? Então, embriaguez em serviço. Já ouviu falar de professor? Eu faço direto. Não pode não, viu? Professor, eu faço direto, mas ninguém me pega nessa porra. Não. Vamos lá. Embriaguez. Direto, professor. Eu lembro... O meu 7 de setembro, na época quando eu estava no exército, no curso que tem história. Depois que você fica lá na tropa, não tem história. Agora quando você vai no curso que tem história, né? E aí nós tínhamos no nosso 7 de setembro... tinha 2 alunos que estavam de licenciamento LS, né? E LS direto, os caras ficavam LS, né? Era pernoite e LS. E aí, no dia seguinte, nós íamos desfilar. E eu era o símbolo. Porque em agosto faço aniversário, em setembro eu era símbolo da... Puta, tava igual pinto na merda, né? Feliz da vida. Tudo. Aí chegamos lá cedo, chegou lá. Os 2 que estavam de LS fugiram à noite. Um outro foram no 44, entrou dentro do bagageiro e foram para o Ponto Alto, na época. Ponto Alto, na época de vocês, né? Ponto Alto Chuperia. Lá, né? Tomou toda. Chegaram cedo, aí o oficial, o aluno de dia, né? Que era só de dia, falou, apresentar o serviço. Qual a alteração? Qual a alteração? Os 2 detentos fugiram. O quê? O quê? Tenente Wellen, de farda, estava debaixo d'água, no chuveiro de farda. Então, com ensaboneteira, né? Um fuzil aqui assim. Hoje nem pode fazer mais isso, né? Vamos lá. Embriaguez. Hoje os caras fazem campo de treinamento pela internet, né? EAD. EAD. Embriaguez. Embriagar-se o militar quando em serviço. Então, vou botar assim. Embriagar-se. Bêbado. Pronto, não erro nunca mais. Bêbado, ele tem que estar o quê? Em serviço. Ou o quê? Apresentar-se. Apresentar-se embriagado. Para prestar o serviço, é óbvio, né? Qual a pena? Detenção de 6 meses a 2 anos. Não tem nem mais espaço lá, vou botar aqui mesmo. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos.
Tem alguma característica a mais? Não. O crime não cabe tentativa, cabe para esse crime a suspensão condicional do processo. Duas observações finais disso daqui. Vamos fazer a questão, resolver juntos, tá? Entendemos aqui, legal, não tem mistério, não vou ficar patinando, né? O Código Penal Militar veda a suspensão errado, porque pode, a suspensão condicional do processo. Você que apitou? Quem que apita essa porra aí? Uma entidade que apita essa porra. Vamos lá. Só para poder fechar aqui. Não, vamos tomar um café, a gente volta e fecha essa porra e a gente vai fazer exercício. Vai. Deu.